Você já ouviu falar da operação mais ousada e descrita na Bíblia? Consegue identificar o homem por trás desse feito arriscado? Seu nome é Ehud. Agora, permita-me compartilhar a história desse personagem notável. Ehud não tinha como um alvo um indivíduo comum, mas um rei que se encontrava fortificado em seu palácio, cercado por uma multidão de guardas. Esse rei era Eglon, o monarca de Moabe. Mas por que alguém se arriscaria sozinho em uma missão tão perigosa? Qual era o papel de Ehud nessa empreitada? Ehud faz parte de um grupo de pessoas na história conhecido como juízes. No entanto, essa designação não expressa totalmente a importância de sua função. Em hebraico, a palavra juiz pode ser traduzida como conciliador, solucionador de problemas. Assim, podemos dizer que ele era um membro seleto de indivíduos privilegiados cuja missão era salvar o povo de Deus, tanto de si mesmo quanto dos outros. Um juiz era caracterizado pelo que alcançava. A história de Ehud embarca em uma das operações mais arriscadas já registradas, como se descreve no livro dos Juízes, capítulo 3. Mas como isso se originou em Israel? Tudo começou na época do juiz anterior, Otiniel. Após o êxodo do Egito, os israelitas compartilharam suas vidas com os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, como mencionado em Juízes 3, versos 6 ao 7. No entanto, essas coexistências não foi pacífica, pois levou os israelitas a abandonar sua fé e adorar os deuses pagãos, como os ídolos. Essa união mista e adoração a deuses estrangeiros era um pecado que contribuía para uma integração nas nações pagãs vizinhas. A deusa Astarte, associada à fertilidade e frequentemente adorada por meio de ídolos de madeira, desempenhou um papel significativo nesse afastamento da fé verdadeira. A adoração de Astarte era conhecida por seus rituais sensuais e práticas repulsivas. Os israelitas foram advertidos por Deus para não seguir essas práticas pagãs, mas eles não obedeceram. Como resultado, a idolatria se espalhou entre o povo de Deus, e isso provocou a ira do Senhor. Em Juízes 3, verso 8, vemos que a ira de Deus se inflamou contra Israel, levantando-os a serem subjugados por o rei da Mesopotâmia. Os israelitas serviram a esse rei por 8 anos, cumprindo as consequências de seu afastamento de Deus e da idolatria. Assim, essa passagem da Bíblia ilustra como o pecado tem consequências e como Deus permitiu que seu povo enfrentasse as ramificações de suas ações. Somente após longos períodos de servidão é que os filhos de Israel clamaram pelo Senhor, que então suscitou um libertador para salvá-lo, Otiniel, filho de Kenaz. Em Juízes 3, verso 9, em algum ponto da vida, todos reconhecem sua incapacidade de se libertar por conta própria. Israel levou 8 anos para chegar a essa conclusão. Felizmente, ao clamar pelo Senhor, ele ergueu um libertador para salvá-los, Otiniel, que foi sucedido por Ehud, Juízes 3, verso 10. O Espírito do Senhor estava sobre Otiniel, que julgou Israel, liderou-os na guerra e derrotou o rei da Mesopotâmia. A terra teve um período de paz de 40 anos, mas depois Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tragicamente, o ciclo continuou. Israel aprendeu com o passado? Perseveraram ao seu Redentor? Não. Novamente, desobedeceram ao Senhor. Mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E ele fortaleceu Eglon, o rei de Moabe, contra Israel. Eglon reuniu os amonitas e os amalequitas, derrotando Israel e tomando a cidade das palmeiras. Assim, os filhos de Israel serviram a Eglon por 18 anos. Primeiro 8 anos, depois 18 anos. Israel cometeu um grande erro ao se desviar da dependência e obediência ao Deus eterno. O Senhor é o juiz, e a vitória anterior não foi duradoura, precisava ser mantida, mas eles continuaram no pecado.
enfrentando as consequências inevitáveis da escravidão. No versículo 15, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e ele levantou um libertador, Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, que era canhoto. Deus mostrou que poderia usar tanto os grandes como os pequenos, uma vez que todo o poder vem dele. A condição canhota de Eude, que naquela época era vista como uma imperfeição, desempenhou um papel essencial em sua missão. Os filhos de Israel aproveitaram essas características para oferecer um presente a Eglon, o rei de Moabe, e essa oportunidade surgiu pela graça de Deus, apesar de terem negado a ele anteriormente. Isso levou Eude a realizar com êxito a ousada eliminação de Eglon, mas para isso ele precisava de uma arma, e ele fez uma. No versículo 16, Eude fabricou uma espada de 2 gumes, com um comprimento de um côvado, e aprendeu as suas vestes ao lado direito. Se Eude fosse destro, a espada teria sido usada no lado esquerdo, o que era incomum, já que a maioria dos homens lutava com a mão direita. Esse foi o seu maior erro, porém, Eude era um homem notável e o plano estava em andamento. Finalmente, o dia fatídico chegou, um dia que alteraria tudo ou custaria sua vida. Israel estava sob a obrigação de pagar tributos ao rei de Moabe. Eude se apresentou a Eglon com um mensageiro ou portador de uma mensagem. Nos países orientais, presentes e homenagens são oferecidos com grande pompa. No versículo 17 ao 19, Eglon era um homem extremamente obeso. Depois de oferecer a oferta, ele dispensou as pessoas que o trouxeram e voltaram sozinho das pedreiras perto de Gilgal. Ele revelou a Eglon a mensagem de Deus, afirmando que aqueles que perseguem o povo de Deus tocam a menina dos seus olhos e precisam responder por suas ações. Neste momento, ele se aproximou de Eglon, enquanto ele estava sozinho em sua sala de verão, anunciando que tinha uma palavra de Deus para ele. Eglon levantou-se e Eude, com destreza, sacou a espada da mão direita do lado esquerdo e o cravou em sua barriga. A lâmina penetrou profundamente e a gordura fechou-se sobre ela, impedindo que a espada fosse retirada. Eude saiu do local, trancou as portas do aposento e escapou. Os servos do rei perceberam que algo estava errado quando não conseguiram entrar no aposento trancado. Ao abrir a porta, encontraram seu mestre morto no chão. Eude, embora habilidoso, não poderia ter realizado essa tarefa sozinho, pois precisava desesperadamente de homens corajosos e confiáveis para se unirem a ele e apoiá-lo. Ele liderava, mas para ter sucesso precisava de voluntários dispostos a segui-lo. A pergunta era se eles estariam dispostos a fazê-lo. Conforme o versículo 27, assim que chegou, Eude tocou a trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, seguindo sua liderança. O líder não pode esperar que seus seguidores vão aonde ele não está disposto a ir. Eude pediu aos israelitas que o seguissem, pois ele era o líder deles. Ele também os incentivou a confiar no Senhor, como expresso no versículo 28. Sigam-me, porque o Senhor entregou nas suas mãos os moabitas, seus inimigos. Eles o seguiram, tomaram os vales do Jordão em frente a Moabe e impediram a passagem de qualquer um. Naquela época, aproximadamente de 10.000 homens valentes de Moabe foram derrotados e ninguém conseguiu escapar. Nesse dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a paz reinou na terra por 80 anos, graças à astúcia e coragem deles, bem como ao apoio inabalável do seu povo. A história de Eude ilustra de forma notável como um indivíduo pode fazer a diferença por meio da orientação divina, e como Deus convoca outros para colaborar com esse indivíduo na busca por mudanças. Embora essa narrativa seja explícita nas escrituras, ela é profundamente edificante. Os eleitores originais perceberam o poder de Deus nessa história por diversos motivos. Primeiramente, o único
único homem conseguiu entrar no palácio do rei, assassiná-lo ao sair ileso, o que foi um feito inesperado, cercado de grandes riscos. Em segundo lugar, uma única batalha alterou a trajetória dos 80 anos subsequentes na história de Israel. A história de Ehud não se limita apenas na remoção de um tirano, mas marca uma mudança na história nacional que afetou toda uma geração. Em terceiro lugar, o sucesso de Ehud é uma história de libertação. Da mesma forma que Deus havia libertado Israel do faraó do Egito, quando o povo clamou por socorro, Deus libertou Israel da opressão do rei Eglon, quando eles se voltaram para ele em busca de ajuda. Ao nós questionarmos sobre quem foi Ehud, suas ações nos proporcionam uma visão valiosa de como Deus pode alterar o destino de uma nação em um único dia, respondendo aos apelos de socorro de seu povo. Além disso, vemos que Deus continua fiel na sua promessa de auxiliar Israel, quando eles se arrependem de seus pecados e voltam-se para ele. Uma lição que permanece relevante nos dias de hoje. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Até o próximo vídeo e até breve.